Fala, meus gordinhos e gordinhas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo, roda aí! Bom, galera, hoje vamos falar de taxa de metabolismo basal, tá? Mas antes, eu vou explicar para vocês o que é caloria, tá? Caloria é a unidade usada para medir a energia, né, dos alimentos e a energia do nosso corpo. Então, o nosso corpo ele gasta energia, que é igual falar que nosso corpo gasta calorias, beleza? Então, assim, o nosso corpo ele precisa de uma quantidade de energia para ele sobreviver ali, para manter o coração, pulmão, os rins, né? Tudo ali funcionando direitinho, tá? E essa quantidade de energia, que é essa quantidade de calorias que a gente precisa, o mínimo que a gente precisa é chamado de taxa de metabolismo basal, tá? Ou em inglês de BMR, tá? Que é Basal Metabolic Rate. Parece que sabe falar inglês. Bom, antes de começar o nosso processo de emagrecimento, é muito importante, a primeira coisa de tudo, a gente tem que saber a nossa taxa de metabolismo basal, tá? Então, para a gente calcular a nossa taxa de metabolismo basal, nossa, eu vou falar só basal, tá? Que é muito grande. Para a gente calcular o nosso basal, tem duas formas, tá? Então, eu vou ensinar vocês as duas formas. A primeira forma é você resolvendo uma fórmula matemática, tá? Então, tanto para homem como para mulher, a fórmula é diferente, tá? Então, eu vou colocar aí na tela para vocês, e eu vou colocar como exemplo aqui, uma mulher de 106 quilos, 1,69 m, que é igual a 169 centímetros, e que ela tem 43 anos, tá? Você trocando aí, né? Vocês vão resolver esses que estão entre parênteses primeiro, tá? Então, o primeiro parênteses, que vai ser 9,6 vezes 106, né? Então, vai dar 1.017. E o segundo parênteses, né? Aí você coloca 1,8 vezes a altura, 169, que é igual a 304, menos... Resolve o último parênteses, que é 4,7 vezes a idade, que é 43. Então, dá 202, tá? E aí, é simples, né? Aí você pode tirar tudo do parênteses, né? E resolver essa continha aí, que é bem simples. Que vai dar um valor de 1.174, beleza? Então, esse é um jeito básico para a gente saber a nossa taxa de metabolismo basal. Por que eu digo básico? Porque tem um outro método que é um pouquinho mais avançado, que ele te dá várias métricas, tá? Mas isso deixa para depois. Vamos primeiro focar nesse primeiro método aqui, tá? Então, deu 1.174. Essa é a taxa de metabolismo basal dessa mulher. É a quantidade de calorias que ela precisa para ela se manter viva, tá? Todos os órgãos ali de boa, tranquilinha, sentado no sofá, deitado no sofá, só ali respirando tranquilo, tá bom? Então, é isso, esse é o cálculo das mulheres, tá? E aí, vamos calcular então dos homens, que a fórmula é diferente, tá? Então, agora vamos para os homens. Então, vamos seguir o mesmo exemplo das mulheres, tá? Então, vamos lá, o peso 106, a altura 169, a idade 43. Então, resolvendo essa continha aí, deu 2.071 calorias. Isso é a primeira forma de fazer, de você calcular a sua taxa de metabolismo basal, tá? A segunda forma é um pouco mais detalhado, tá? Mas essa segunda forma, eu não sei como é que faz aí no Brasil, né? Mas aqui no Japão é uma balança normal, tá? Essa balança normal, ela vai, a gente vai colocar nela, né? Vai digitar nela
as mesmas métricas, né? Vai digitar a sua altura e a sua idade, porque o peso a balança já vai pesar, tá bom? Então aqui é assim, você pesa, tá? E você pega, tem tipo um guidão de bicicleta assim, né? Um pequenininho assim, um bastãozinho, né? Então você pega e você segura assim e em pé, tá? A corrente passa de um lado para o outro. Então ela vai calcular a quantidade de água, a quantidade de massa muscular, que são os músculos, vai calcular a quantidade de gordura, tá? Então tudo por essa por essa corrente, tá? De energia, tá bom? E aí o resultado eu vou colocar para vocês aí também na tela, né? Vocês vão poder ver aí minha primeira bioimpedância. Isso se chama bioimpedância, tá? Então, para você calcular a sua taxa de metabolismo basal mais detalhado, você precisa fazer a sua bioimpedância, tá? Que é muito importante. É melhor a bioimpedância porque você já tem, você vendo o resultado, você já consegue traçar uma estratégia, né? Por exemplo, dá uma olhada no meu aí. Tem essas 4 flechinhas, né? A primeira flechinha do lado esquerdo, aqui, ele está mostrando o peso. Embaixo está mostrando a quantidade de massa magra. Do outro lado, lá em cima, está mostrando a quantidade de gordura. E embaixo, a quantidade de água, tá? Então, se você sabendo essas, fora o peso, mas você sabendo essas 3 métricas aí, que é a quantidade de massa, a quantidade de gordura e a quantidade de água, você já consegue traçar uma estratégia, né? Então, por exemplo, vocês viram aí que a quantidade, eu tenho tudo de tudo, né? Bom, quem é gordinho, quem vai começar, sempre vai ter tudo de tudo. Então, se você não tem, não sei como é que é no Brasil, se é pago, se é caro, não sei como é que é, né? Mas se for caro, né? No começo não precisa, vai pelo método das continhas lá mesmo, né? Que a diferença é bem pouquinho, tá? É poucas calorias de diferença que dá no final. Só que o detalhado você consegue ver a quantidade que tem de gordura, água e massa muscular, tá? Essa é a única diferença. Mas como a gente tem muito de tudo, né? Então, qualquer lado que a gente seguir, a gente consegue emagrecer no começo, tá? Então, no começo não precisa fazer, tá? Eu fiz porque eu já queria traçar uma estratégia para mim, né? Eu queria ver o que eu tava ali ruim ou muito ruim, né? Para fazer uma estratégia para mim. Por quê? Você tem várias, como fala, várias estratégias assim. Ah, eu vou começar cortando isso, vou começar cortando aquilo. Não cortando, mas diminuindo, né? Por exemplo, eu comecei diminuindo no sal e tomando água, né? O que acontece? Fazendo essas duas coisas, você elimina a água, né? Elimina o excesso de água no seu corpo, né? Então, todo mundo sabe que se você não toma água, o seu corpo acumula água. Ele não solta, seu corpo é inteligente pra caramba. Então ele não libera água, ele fica segurando a água lá dentro do seu corpo. E aí começa, né, você acha assim, porra, eu tô gordo pra caramba, mas não é gordura, é água. Claro que tem gordura também, bastante, mas tem bastante água também. Então aí, eu comecei pela água que eu achei mais fácil, né? Porque quando a gente começa a fazer a reeducação alimentar, né, que não é cortar tudo, né, você começa aos poucos. Então, o que mais você quer ver é a diferença do seu peso ali na balança, né? Tanto é que todos os dias de manhã eu acordava assim, a primeira coisa que eu fazia era ir pesar, né? Então, claro que todo mundo fala que isso não pode ser assim, desse jeito, sabe? Não pode ficar focado só na balança, porque às vezes você tá ganhando músculo e tá perdendo gordura ao mesmo tempo. Então,
equilibra o outro, né? Você ganha 1 de massa muscular e perde 1 quilo de gordura. Então o seu peso você vai na balança lá, tá igual, né? Então, mas quando a gente olha na balança, a gente fica mais empolgado, né? Então, vocês tracem uma melhor estratégia para vocês, né? A minha primeira estratégia foi essa, né? De tomar mais água e diminuir no sal. Aí vocês perguntam, mas você começou a academia? Aí eu falo que comecei a academia, tá? Eu comecei a academia, mas eu ia para academia 2 vezes por semana, mais ou menos. Porque justo nessa época começou a ficar muito apurado lá a fábrica onde eu trabalho. Então eu fazia hora extra, tipo 2 horas de hora extra, chegava em casa só o pó e não dava para ir para academia. Aí eu decidi que essa estratégia da academia eu ia deixar um pouquinho mais para frente. Então eu resolvi focar na reeducação alimentar e no diminuição de sal e beber bastante água, tá? E aí eu comecei essa reeducação alimentar, eu não comecei a cortar tudo de uma vez, né? Eu comecei, por exemplo, comecei na segunda-feira, né? Na segunda-feira eu comia só o meu basal, por exemplo, né? As mulheres que eu fiz a continha aí, né? Que deu 1.174 e dos homens 2.071. Então, eu comia só o basal, né? Por quê? Você comendo só o basal, tudo que você gasta a mais, porque o basal é para seu corpo ficar ali, ele gasta seu corpo em repouso, tá? Então, tudo que você gasta a mais, por exemplo, você vai trabalhar, né? Você vai ao banheiro, você anda pela sua casa, né? À noite você dá aquela namorada e gasta bastante energia. Aí, ó, viu? Um método bom também. Todo dia, ó. Todo dia. Então, essa é a conta. Para você emagrecer, você tem que entrar em déficit calórico, né? Que é gastar mais do que come, entendeu? Como que você vai calcular, por exemplo, um trabalho na fábrica, né? Geralmente, né, todo o celular ou um Apple Watch, por exemplo, né, calcula a quantidade de passos, né? Então, pela quantidade de passos, dá para você saber a quantidade de calorias, certo? Então, o que eu fiz? Na minha fábrica onde eu trabalho, não pode usar relógio, né? Porque eu trabalho numa montadora de carro, né? Então, eles não deixam usar relógio. Mas, eu comprei esse negocinho aqui, ó. Esse anel, que é um anel que ele tem a mesma função do relógio. Ele tem, aqui dentro tem um chip que ele calcula os meus passos, né? E aí eu optei por comprar ele porque o anel dava para usar de boa, né? Porque eu uso a luva, então não tem problema, né? Porque eu precisava de saber quanto que eu gastava na fábrica e quanto que eu gastava no meu dia inteiro andando, né? Para mim saber quantas calorias que dava para subtrair do total, né? Então, aí eu fui e comprei esse anel aqui, tá bom? Para quem tá no Japão, né? Eu vou deixar um link aí na descrição, o link do anel, né? Vocês dão uma olhadinha lá. Para quem não pode usar relógio ou para quem quer adquirir um anel, né? É barato, não é caro e vale muito a pena, né? Porque você precisa saber quanto você gasta, tá bom? E tem o da balança também. O da balança eu vou deixar também na descrição. É uma balança que ela calcula o seu basal e calcula suas outras métricas, né? A bioimpedância, né? Tem uma balança muito boa e é baratinho, tá? Eu vou deixar também na descrição. Vocês dão uma olhadinha lá. E assim, são duas coisas que vocês não vão se arrepender de adquirir. Porque é uma coisa que vocês sempre vão usar, tá? A balança, principalmente, sempre você vai usar. E o anel também, né? Você vai jogar uma partida de futebol, poxa, quantas calorias será que gasta numa partida de futebol? Depende, né? Você vai lá para ficar parado lá, ou você vai para correr, né?
Então, você precisa de saber as quantidades de caloria, tá? Então, é isso aí. O vídeo de hoje, para não ficar muito grande, a gente vai acabando por aqui. Hoje foi falando sobre a taxa de metabolismo basal, tá? Então, vocês já fazem o de vocês, né? Para deixar tudo prontinho para o próximo vídeo, beleza? Muitos gordinhos aí estão querendo emagrecer e às vezes não sabem nem por onde começar. Então, né? Se você tem um amigo gordinho ou tem gente gordinha na sua família, né? Já chama ele para se inscrever também e acompanhar os vídeos aqui, tá bom? Então, um bom final de semana para vocês. Até logo. Tchau, tchau.